Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Quero acolher vocês mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Nós estamos iniciando aqui a nossa reflexão semanal a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe a cada domingo. E nesse 27º domingo do Tempo Comum, nós iremos meditar sobre o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Vejam, o Evangelho desse domingo é um Evangelho que nos fala da família. Veja, superficialmente falando, a gente poderia dizer que é um Evangelho que fala sobre o matrimônio, porque, claro, Jesus começa respondendo a uma polêmica dos fariseus, que perguntam se é permitido ao homem se divorciar. Jesus responde a essa polêmica, dizendo que se o homem se casar com outra mulher, cometerá adultério contra a primeira. E, resumidamente, poderíamos dizer que aqui é uma questão de matrimônio. Mas, aqui no Evangelho de São Marcos, logo em seguida, no versículo 13, se diz assim: depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam, e vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Vejam, é interessante falar de crianças e da proximidade de crianças com Jesus, logo depois que Jesus falou de matrimônio. Por quê? Porque isso nos coloca num contexto mais amplo, não no contexto somente de casamento, mas no contexto de família. A primeira leitura desse domingo é do livro do Gênesis. E lá, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Essa constatação da solidão do homem, de que não é bom que o homem esteja só, é algo importantíssimo. Por quê? Porque, na verdade, Deus criou o homem para ser família. Deus criou o homem para que ele tivesse uma companheira, a mulher, e na união do homem com esta companheira, vêm as crianças, os filhos, vem a família. E aqui a realidade inteira se enche de luz. Por quê? Porque, na verdade, Deus criou o homem para ser família aqui na terra, porque, na realidade, Deus quer que o homem seja família lá no céu. Vamos, então, pegar um pouco todas essas ideias e aplicá-las à nossa vida. Vamos sair um pouco dessa visão um pouco teórica, essa visão geral que eu coloquei até agora, e vamos olhar direitinho para aquilo que é o projeto de Deus para nós. Vejam só. Hoje em dia, as pessoas se pensam muito sozinhas. Eu conheço inúmeros jovens que, claro, pensam num relacionamento. Sei lá, o rapaz pensa em ter uma namorada, mas ele não pensa em constituir família. Não pensa em ter filho. Isso é uma coisa muito recorrente hoje em dia, muito comum. Eu me recordo de um padre italiano e ele tinha recentemente chegado da Itália. Eu perguntei: padre, e aí, como é que vão as coisas lá na Itália? Como é que vai sua família? Porque ele é italiano e foi lá visitar a família. Ele disse: a Itália acabou. Eu disse: como assim a Itália acabou? A Itália acabou. Eu tenho 4 sobrinhos, todos têm mais de 40 anos de idade, estão em casa, não querem trabalhar, não querem casar, não têm filhos. A Itália acabou. Então, veja a visão que as pessoas têm de vida.
Pessoas sozinhas. Claro, sozinho aqui eu não quero dizer casto. É evidente que não é esse o conceito. Sozinho aqui quer dizer o seguinte: ele tem a sua namorada. Tem sexo. Mas aquilo não quer dizer família. Aquilo quer dizer diversão e quer dizer, no fundo também, cada vez mais tédio, cada vez mais vazio. As pessoas estão assim. Aquela verdade que Deus proclamou lá na criação do homem, não é bom que o homem esteja só, está virando a verdade oposta. Muitos jovens, rapazes e moças crescem e pensam exatamente o contrário. É bom estar só. Essa experiência que a gente tem no confessionário. Você veja, por exemplo, não é difícil que um padre passe pela seguinte experiência no confessionário. Você recebe a confissão de um jovem, um rapaz ou uma moça, não interessa, que estão lá, vem se confessar e vem confessar alguma relação sexual. É indiferente se eles namoram ou não namoram. Ou seja, foi uma queda, teve uma relação sexual com uma namorada, com um namorado. Ou então teve uma queda sexual com uma pessoa que foi um encontro casual, fortuito, assim, sem nenhum compromisso de namoro. Simplesmente surgiu a ocasião de ter relações sexuais e pronto, tiveram relações sexuais. Aí você vai e pergunta para a pessoa, principalmente as mulheres, quantos anos você tem? A pessoa diz, eu tenho 30, eu tenho 35, eu tenho 25, não sei. Mas mulheres já um pouco mais maduras, não são adolescentezinhas. Aí você pergunta, ela que acabou de confessar que teve uma relação sexual, você pretende se casar? Aí vem aquele silêncio e diz assim, não sei. Acho que não. Mas como assim acho que não? Então que sentido tem o seu namoro? Que sentido tem esses envolvimentos sexuais? Vejam que as pessoas estão crescendo nesta convicção. É bom que o homem esteja só. Exatamente o contrário do que está nas Sagradas Escrituras. Primeira leitura de Gênesis, quando Deus criou o homem, no ato da criação, quando Deus nos fez, quando Ele, Deus, que é o fabricante do ser humano, que é o engenheiro, que é aquele que sonhou, que bolou o ser humano, que sabe como o negócio funciona. Desculpem a comparação aqui e as metáforas, mas que sabe como o equipamento funciona. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Essa é a estrutura do ser humano. O ser humano é uma pessoa, não é um indivíduo. Nós não somos indivíduos. Indivíduo é uma caneca, é uma mesa, é uma cadeira, é uma pedra. Indivíduo é um cachorro, uma vaca, um macaco. Isso são indivíduos. Nós não somos indivíduos, nós somos pessoas. Pessoas é relação, relacionalidade. Nós fomos feitos para amar. Nenhum ser humano foi feito para ser uma ilha. Sem relacionamento, sem amor, sem entrega, sem missão. Faz parte da nossa estrutura. Não é bom que o homem esteja só. E, no entanto, a partir do pecado original, nós embarcamos no projeto solidão. A palavra solidão, você pode dizer, não quero ser sozinho, não gosto de solidão. Não, quer trocar de palavra? Então troca. Diz, projeto egoísmo. Eu me basto. Eu sou eu e pronto, acabou. Eu não tenho mais ninguém. Não quero saber. Eu uso o outro para o meu prazer, depois jogo fora.
tenho relacionamentos assim sem compromisso. O importante é eu ter dinheiro, ter companhia para me divertir, mas eu também não quero ninguém enchendo a paciência. E é por isso, exatamente porque as pessoas não querem um outro, que muita gente substitui os relacionamentos familiares por cachorro, por papagaio, por passarinho, por gato. Porque, claro, o animal, você se diverte com ele, mas o animal, você cansou? Você esquece que o animal existe. O animal não vai ter grandes exigências. O animal não exige de você que você renuncie ao seu egoísmo, saia da sua solidão egoísta para o outro. Muita gente me pergunta assim: padre, o senhor não é casado. O senhor não sofre de solidão? Resposta: não, eu sofro de multidão. Por quê? Porque quando você se doa, quando você vive para o outro, quando você não tem outra razão para viver a não ser os outros, porque os outros são o lugar onde você ama Deus, são as pessoas concretas às quais você vai se doar para amar Deus que se doou por você. Pois bem, quando você se doa e você tem uma missão, você não é sozinho. Você só é sozinho se você for um poço de egoísmo. Você é sozinho quando você fica o tempo inteiro, o dia inteiro dizendo: e eu? Como é que eu fico? Ai, coitadinho de mim. E eu? Como é que eu fico? Quem vai cuidar de mim? Não! Pare com isso. Você é para os outros. No evangelho desse domingo, Jesus fala do divórcio. E as pessoas começam a se divorciar quando elas começam a perguntar: e eu, como é que eu fico? Esse é o primeiro pensamento que leva para o divórcio. Ao invés de você ser para o outro, nós somos para o outro. Não é bom que o homem seja só. Quando Deus nos fez, quando Deus nos criou, Ele nos fez para o outro, para sermos um dom, um presente. Nós somos uma boa notícia. Nós somos um presente para o outro. É assim que é a nossa vida. Você não existe para você. Você existe para Deus, e a forma concreta de você amar Deus é o outro. Pois bem, quando você inverte essa verdade, começa a perguntar: e eu, como é que eu fico? Aí as coisas começam a dar errado. E aí nós temos o primeiro passo na direção do divórcio. Por quê? Porque você começa a ter um culpado de você não ser feliz. Você olha para sua esposa e diz: eu não sou feliz por sua culpa. A mulher olha para o marido e diz: eu não sou feliz por sua culpa. E começa esta acusação mútua. Igual aquelas acusações mútuas de Adão e Eva lá com a serpente. Foi Adão, foi Eva, foi a serpente. Foi Adão, foi Eva, foi a serpente. Mas quem que foi? Pois bem, eu não sou feliz. Eu me casei, mas está tudo errado, eu não sou feliz. E a culpa é de quem? A culpa é do outro cônjuge. E, no entanto, nenhuma mulher será capaz de fazer você feliz. Nenhum homem será capaz de fazer você feliz. Você nasceu para ser um dom, um presente para o outro. E a união do homem e da mulher é uma união feita exatamente para produzir vida, para ter filhos e filhos numerosos e generosamente ser fecundos.
Meus queridos, Jesus hoje olha para os casais que têm medo de ser pai e de ser mãe, que usam anticoncepcionais, que usam camisinha, que usam dispositivo intrauterino, pílula do dia seguinte, coito interrompido, os casais que ficam procurando vasectomia, ligadura de trompas. Jesus olha para esses casais e diz: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais. Você se uniu à sua esposa, você se uniu ao seu marido para levar seus filhos para o céu. Como é possível que você tenha medo de levar seus filhos para Jesus? Jesus olha para vocês que vivem num leito estéril. Jesus olha para vocês que estão transformando o corpo da mulher, que é o templo da vida, transformando no túmulo de morte. E diz: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais. Meus queridos, nós somos para os outros. Nós somos para os outros. Eu me recordo de uma vez ter atendido uma senhora. Eu não sei quem é a pessoa, não me lembro de quem seja, mas me lembro do atendimento. Pessoa reclamando: ah, Padre Paulo, meu marido atrapalha a minha vida, meus filhos atrapalham minha vida. E ela tem 2 filhos adolescentes. Me lembro desse detalhe. Eu disse: minha senhora, a senhora sabe qual é o seu problema? A senhora acha que tem vida. Sim, claro. Meu marido atrapalha a minha vida, meus filhos atrapalham a minha vida. Mas que vida é essa sua que não é seu marido e seus filhos? Que vida é essa que não é um ser para os outros? Isso aqui eu estou dizendo, não estou dizendo somente com relação a mulheres, não. Isso é para todo mundo, isso é para os homens também. Você que é marido, que vida é essa que você tem que não é só mulher e seus filhos? Isso eu digo para os padres. Que vida é essa que você tem que não é levar as almas para o céu? Para qualquer pessoa. Então vamos lá. Vamos ser para os outros. Vamos ser família. Isso nos dá a ocasião também de, aqui no final do nosso programa, dar um último recado antes das eleições. Se você está ouvindo o programa e ainda não foi votar, eu quero lhe dizer, não somente como cidadão brasileiro, mas como sacerdote, como pai espiritual, vamos ser família. Vejam, a política é realmente, como dizem os papas, uma forma sublime de caridade. Porque todo verdadeiro político deveria esquecer de si para viver e entregar a sua vida pelo bem comum, pelos outros, pelo bem de todos, pelo bem comum a todos. E é claro que se nós temos pessoas que estão verdadeiramente em sintonia com Deus, em estado de graça na política, isso seria o ideal. Mas se não temos, votemos pelo menos de forma consciente e destemida naqueles que temos certeza que irão
defender os valores da família. Que verdadeiramente irão defender aqueles que são os valores inegociáveis. O Papa Bento XVI, ele fala dessa realidade, de valores inegociáveis. Os valores inegociáveis são a defesa da vida, desde a sua concepção até a sua morte natural. Isso quer dizer, nada de aborto, nada de eutanásia. Os valores inegociáveis são a família. Família de um matrimônio indissolúvel, constituído por um homem e por uma mulher, aberto à vida. Os valores negociáveis são a educação que os pais devem e têm o direito de dar aos seus filhos, sem que o Estado imponha uma educação alheia àquele que os pais naturalmente têm o direito de dar. Direitos inegociáveis é o direito de a igreja evangelizar. O direito da igreja, sem precisar ficar se escondendo em sacristias ou em catacumbas, poder anunciar o evangelho sem que seja criminalizada ou perseguida ou teleguiada ou, o que é pior, instrumentalizada por um Estado totalitário. Que Deus abençoe a todos e a cada um dos brasileiros que irão às urnas nesse domingo em que Jesus nos fala da família. E que nos dê a docilidade. Ao concluir o Evangelho, Jesus diz assim, que nós iremos entrar no reino dos céus se nós, de fato, formos como uma dessas crianças. Ou seja, se nós formos filhos e filhas dóceis. Dóceis à vontade de Deus, como uma criancinha que se deixa educar, se deixa conduzir pela mão por Deus nosso Senhor. Então, inclinemos nossas cabeças diante de Deus onipotente, Pai, do qual provém toda a paternidade. Sejamos como crianças e que ao sonharmos juntos com um Brasil mais cristão, mais católico, Nossa Senhora do Rosário, cuja festa é recordada no dia 7 de outubro, venha trazer a cada um de nós a verdadeira vitória de Deus em nossas vidas. Porque somente assim nós teremos o reino de Deus. Quando Ele reinar em nossos corações, cada um de nós, nós como crianças, como filhos, formos dóceis ao toque da graça. O Evangelho termina dizendo: Jesus abraçava as crianças e as abençoava impondo-lhes as mãos. Que nosso Senhor toque e imponha suas mãos em cada um de nós. E receba então, meu irmão, minha irmã, esta bênção de Deus Todo-Poderoso, o toque da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.